estuda na escola o movimento tenentista, os revoltosos do Forte de Copacabana. Então, são essas pessoas aqui. Do movimento tenentista, nós temos, por exemplo, o Cavaleiro da Esperança. Quem era mesmo? Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que teve a coluna Prestes, que está aqui na frente representada. Esse pessoal que está aqui na foto da revolta do Forte, morreu todo mundo, né? Porque eles ficaram aquartelados no forte, o forte foi tomado, eles saíram de baioneta na mão e os 6 morreram a tiro ali mesmo. Aqui eu fiquei focado só para olhando por onde caminhou a coluna Prestes, levando a ideia, por isso o Cavaleiro da Esperança, levando a ideia de socialismo para o país. Meu Deus, tadinho. Carlos Prestes, já ali, né, como ele fica, na figura que ele fica conhecida, à frente da coluna. Mas dessa fala eu quero chamar a atenção para vocês da ideia da propaganda pelos cartazes. Ora, quando a gente fala que hoje nós temos uma sociedade imagética, uma sociedade que é passada pela imagem, que a gente lê pouco, não sei o quê, mas na verdade isso é histórico. Durante as grandes campanhas, elas foram feitas por cartazes. Então, a imagem, né, representando 1000 palavras. E esses cartazes, essa ideia é uma ideia tanto alemã quanto americana. Foi usada na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil também se apoderou disso. Observe essa daqui, ó. O Brasil precisa de você. De você. Ah, tá. Bem americano. Totalmente, de novo. Então, aqui você tem uma alusão, uma referência à imagem do tio Sam chamando para a guerra. Então, você pode até não ser analfabeto naquela época, que esse dedinho apontando para você era para te chamar para a guerra. Nesse caso aqui, era uma propaganda contra o integralismo. No primeiro momento, o integralismo foi bem aceito pelo Getúlio. Era interessante para ele ter um olhar, ter os integralistas para sustentar a sua discussão. E depois ele os abandonou. Veja a imagem forte. Salvemos o Brasil. Salvemos o Brasil do comunismo. Porque era a mão do monstro que vinha comer criancinha. Quando você pensa hoje nessa ideia de comer criancinha, é ridículo. Mas, gente, pensa uma sociedade agrária praticamente, uma sociedade que, se você chega e assusta aquela pessoa, né, contando determinados causos, acaba virando verdade. Então, o comunismo foi propagandeado com esse olhar de vamos comer, eles vão comer as nossas criancinhas, eles são monstros, vão levar para o serviço militar obrigatório, qualquer coisa assim. O Partido Comunista Brasileiro é um partido tradicional. Por exemplo, o Jorge Amado foi deputado federal pelo PCB. Mas, então, o PCB ele ficava assim, ele entrava na legalidade, saía da legalidade. Essa sala aqui é a ideia da liberdade partidária. Tem várias representações de partido. Aqui, a liberdade, ali nem tanto, né? Porque toda vez que o Partido Comunista entrava na ilegalidade, prendia todo mundo. Foi por isso que ele não ganhou o prêmio Nobel, então, né? Não sei se ele teria força para isso na discussão internacional. Ele era meio generosa, mas ele não era metido com uma liderança literária. Era mais uma liderança acadêmica. Ele era essa. Aqui Jesus vai recuperando a frase que é do Monteiro Lobato,
petróleo é nosso. Então, ele precisa, a ideia da Petrobras, a ideia depois vai falar também do aço. Então, é tido como o pai dos pobres e a mãe dos industriais. Toda a parte de Getúlio, Jango e JK, né? Uma modificação no cenário político. Aqui Jango, vamos lá.